Eu nunca soube de alguém que aceitasse a redenção de Cristo e depois se arrependesse. Billy Graham. Que a presença majestosa e insondável do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e a comunhão doce e poderosa do seu Santo Espírito envolvam cada um de vocês neste momento, onde quer que estejam, preparando seus corações para um encontro transformador com a sua palavra e o seu poder. Antes de mergulharmos nas profundezas da graça que Ele tem para nós hoje, quero convidá-los a abrir as comportas do seu ser, a se conectarem não apenas com estas palavras, mas com o próprio Deus que as inspira. Pensem comigo. E se sentirem o toque do Espírito, compartilhem aqui nos comentários qual é o impossível em sua vida hoje que você anseia entregar nas mãos daquele para quem nada é impossível. Sim, escreva aí. Declare sua fé. Lance sua expectativa naquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Porque a mensagem que arde em meu coração para você nesta hora é exatamente esta. O impossível vai acontecer. Receba o toque do Espírito Santo. Você já sentiu o peso de um sonho que parece impossível? Hoje, Deus está dizendo: prepare-se, pois o milagre que você espera está a caminho. Antes de começar, escreva 1 nos comentários se você crê que o impossível vai acontecer. Inscreva-se e não perca o final surpreendente. Para compreendermos a magnitude dessa promessa, para aquietarmos as dúvidas que tantas vezes tentam se aninhar em nossa mente, precisamos primeiro contemplar a grandeza daquele que nos faz essa promessa. O salmista Davi, em um dos mais belos e profundos hinos de adoração, o Salmo 139, nos oferece um vislumbre da onisciência, da onipresença e do cuidado amoroso e detalhado de Deus por cada um de nós. Ele começa dizendo: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Salmo 139, versículos 1 a 4. Parem por um instante e meditem na profundidade dessas palavras. O Deus a quem servimos não é um ser distante, indiferente às nossas lutas e anseios. Ele nos conhece intimamente, mais do que nós mesmos nos conhecemos. Ele conhece cada pensamento que cruza a nossa mente, cada palavra antes mesmo que ela chegue aos nossos lábios. Ele conhece nossos caminhos, nossos hábitos, nossos medos mais secretos, nossos sonhos mais profundos. Ele não apenas nos conhece, mas ele nos cerca. Ele nos envolve com sua presença constante. Davi continua, maravilhado: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Salmo 139, versículos 7 a 10. Que consolo e que segurança encontramos nessa verdade. Não há lugar onde possamos ir onde Deus não esteja. Não há profundidade de desespero. Não há altura de alegria. Não há distância que possa nos separar da sua presença vigilante e do seu cuidado amoroso. Ele está conosco nas noites escuras da alma e nos dias ensolarados de celebração. Sua mão nos guia, sua destra nos sustenta. E esse Deus onisciente e onipresente não é apenas um observador distante de nossas vidas. Ele é o nosso Criador, o artífice divino que nos formou de maneira única e maravilhosa. Davi prossegue em sua adoração. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem.
Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Salmo 139, 13 a 16. Que declaração de amor e de cuidado divino na criação de cada ser humano! Antes mesmo que fôssemos formados, seus olhos já nos viam. Cada detalhe da nossa existência foi planejado e escrito em seu livro. Fomos feitos de um modo assombroso e tão maravilhoso. Você, meu amigo, minha amiga, não é um acidente, não é um erro, não é um acaso cósmico. Você é uma obra-prima das mãos de Deus, criado com propósito, com valor, com um destino eterno. E o mesmo Deus que o formou com tanto amor e detalhe no ventre de sua mãe é o Deus que conhece cada impossibilidade que você enfrenta hoje. Ele conhece a montanha que parece intransponível, o mar que parece impossível de cruzar, a doença que os médicos disseram não ter cura, o relacionamento que parece irremediavelmente quebrado, o sonho que parece ter morrido para sempre. E é para esse Deus, que nos conhece tão profundamente, que nos ama tão intensamente e que tem todo o poder nos céus e na terra, que nós nos voltamos hoje. É dele que esperamos o impossível. É dele que buscamos o toque transformador do seu Espírito Santo. Portanto, eu os convido a participar ativamente desta jornada de fé, não apenas como ouvintes passivos, mas com a mente e o coração completamente abertos e engajados. Deixe de lado as distrações, silencie as dúvidas e prepare-se para um encontro com o Deus vivo. A importância da adoração sincera neste momento não pode ser subestimada. A adoração não é apenas cantar cânticos, é uma postura do coração, uma rendição da nossa vontade a Ele, um reconhecimento da sua soberania e da sua bondade. Quando adoramos em espírito e em verdade, nossos corações se tornam receptivos à sua voz. Nossa fé é fortalecida e o ambiente espiritual ao nosso redor é transformado. O Espírito Santo se move onde há adoração genuína, onde há corações quebrantados e contritos. Ele anseia por se revelar a nós, por nos encher com sua presença, por operar milagres em nosso meio. Se você quer receber o toque do Espírito Santo, deixe um like, comente Amém e compartilhe com quem precisa de um milagre, mas ele espera nosso convite, nossa abertura, nossa fome e sede por ele. Não se contente em ser apenas um espectador, seja um participante ativo naquilo que Deus quer fazer aqui hoje. Abra sua boca em louvor, mesmo que seu coração esteja doendo. Levante suas mãos em rendição, mesmo que você se sinta fraco. Declare sua fé, mesmo que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, pois é em um ambiente de fé e de adoração sincera que o Espírito Santo se move com poder para tornar o impossível uma realidade em nossas vidas. Prepare-se, pois o Deus que sonda os corações e que teceu você no ventre de sua mãe está aqui para falar com você, para tocar em você e para fazer o impossível acontecer. Que maravilha é saber que estamos na presença de um Deus que nos conhece tão intimamente, que nos ama tão profundamente e que tem todo o poder para intervir em nossas vidas de maneiras extraordinárias. Quando abrimos nossos corações em adoração sincera, quando nos rendemos à sua vontade, criamos um espaço sagrado para que o seu Espírito Santo opere livremente, trazendo cura, restauração e a manifestação do seu poder que torna o impossível possível. E é exatamente essa atmosfera de avivamento que buscamos e pela qual clamamos nesta hora. Um avivamento não é apenas um evento emocional passageiro. Embora emoções profundas e alegria espiritual intensa certamente façam parte dele, um verdadeiro avivamento
É um despertar espiritual profundo, uma renovação da nossa paixão por Deus, um reacender da chama do Espírito Santo em nossos corações e em nossas comunidades, levando a uma transformação radical de vidas, a restauração de relacionamentos, a proclamação ousada do Evangelho e a um impacto poderoso na sociedade ao nosso redor. É um tempo em que o céu parece invadir a terra, em que a presença de Deus se torna quase palpável e em que o seu poder opera de forma visível e inegável. Nós clamamos pelo fogo do Espírito Santo, aquele fogo purificador que consome a palha do pecado, da indiferença, da incredulidade em nossas vidas e que acende em nós um amor ardente por Jesus e uma paixão pelas almas perdidas. Clamamos por renovação, uma renovação da nossa mente, para que pensemos os pensamentos de Deus, uma renovação da nossa vontade, para que desejemos o que Ele deseja, uma renovação das nossas forças, para que possamos servi-lo com vigor e com alegria. A Bíblia está repleta de momentos de avivamento, de derramamentos poderosos do Espírito de Deus. Um dos mais significativos e paradigmáticos é, sem dúvida, o evento do Pentecostes, descrito de forma tão vívida no livro de Atos, capítulo 2. Após a ascensão de Jesus, os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, orando, esperando o cumprimento da promessa do Pai, o dom do Espírito Santo. Então lemos: E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, 1-4. Que cena extraordinária! Um som como de um vento impetuoso, línguas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. O resultado imediato foi uma ousadia sobrenatural para proclamar as maravilhas de Deus, de tal forma que pessoas de diversas nações que estavam em Jerusalém os ouviam falar em suas próprias línguas. Pedro, aquele mesmo discípulo que havia negado Jesus por medo, levantou-se e pregou com tal poder e unção que compungiu-se-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Atos 2:37-39. E naquele dia, quase 3.000 almas foram acrescentadas à igreja. Isso foi um avivamento. Foi o cumprimento da promessa de Jesus, o derramamento do Espírito Santo com poder, resultando em transformação de vidas, em crescimento da igreja e em um impacto profundo na cidade. E a boa notícia, meus amados, é que esse mesmo poder do Espírito Santo que foi derramado no dia de Pentecostes está disponível para nós hoje. A promessa não era apenas para aqueles discípulos, nem apenas para aquela geração. Pedro deixou claro: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Isso inclui você e eu, aqui e agora. O mesmo Espírito Santo que encheu aqueles primeiros crentes anseia por nos encher hoje. O mesmo poder que os transformou de homens temerosos em testemunhas ousadas está à nossa disposição. O mesmo fogo que desceu sobre eles pode arder em nossos corações. Nós precisamos de um novo Pentecostes em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas igrejas, em nossa nação. Precisamos clamar por esse avivamento, por esse derramamento fresco do Espírito Santo,
Curta agora se você está pronto para milagres. Inscreva-se, ative o sininho e fique até o fim para uma revelação especial. Isso começa com um desejo profundo em nosso coração, uma insatisfação com o status quo espiritual, uma fome e sede por mais de Deus. Precisamos nos reunir concordemente no mesmo lugar, em unidade de propósito, em oração fervorosa, em expectativa santa. Precisamos confessar nossos pecados, nos purificar de tudo o que entristece o Espírito Santo e nos apresentar a Deus como vasos vazios, prontos para serem cheios por Ele. O avivamento não é algo que podemos fabricar com nossos próprios esforços, com programas elaborados ou com técnicas humanas. É uma obra soberana de Deus, mas Ele responde ao clamor do seu povo, aos corações que o buscam com sinceridade e compaixão. Ele anseia por derramar seu Espírito sem medida sobre aqueles que o desejam ardentemente. Este convite à transformação pessoal é central para a experiência do avivamento. Ser cheio de Deus, ser transformado e ser guiado pelo Espírito Santo no dia a dia não é um luxo opcional para alguns poucos crentes espirituais. É o padrão de Deus para cada um de seus filhos. Efésios 5,18 nos ordena: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ser cheio do Espírito significa ser controlado pelo Espírito, ser influenciado pelo Espírito, ser capacitado pelo Espírito em todas as áreas da nossa vida. Significa que o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, Gálatas 5:22-23, se manifesta cada vez mais em nosso caráter e em nossos relacionamentos. Significa que temos poder para vencer o pecado, para resistir às tentações, para viver uma vida de santidade que agrada a Deus. Significa que somos guiados pelo Espírito em nossas decisões, em nossos caminhos, para que possamos cumprir o propósito para o qual fomos criados. Essa transformação não é instantânea, mas é um processo contínuo de rendição, de obediência e de busca pela presença de Deus. E o Espírito Santo é o agente dessa transformação. Ele nos molda, ele nos corrige, ele nos ensina, ele nos conforta, ele nos capacita. Ele está trabalhando em nós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Que possamos desejar ardentemente essa transformação, que possamos clamar como o salmista: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 50, 10-11. Que este seja o clamor do nosso coração hoje. Vem, Espírito Santo, enche-nos, transforma-nos, aviva-nos. Queremos experimentar o teu poder, que torna o impossível possível, a tua presença, que satisfaz a alma, o teu fogo, que purifica e renova. Este é o tempo de buscar um avivamento pessoal, um novo Pentecostes em nossas vidas. E Deus é fiel para responder ao coração que o busca com sinceridade e paixão. Que atmosfera de expectativa santa e de anseio por um avivamento genuíno se estabelece em nossos corações quando contemplamos a promessa e o poder do Espírito Santo, remetendo-nos ao glorioso dia de Pentecostes. E essa busca por um toque transformador de Deus não é apenas uma aspiração teórica, ela se traduz em experiências reais, em vidas mudadas, em testemunhos impactantes que ecoam a fidelidade e o poder do nosso Deus. Ao longo dos anos, em encontros e cruzadas, onde o Espírito de Deus se moveu de forma especial, temos tido o privilégio de ouvir e de presenciar inúmeros testemunhos de impacto espiritual. Relatos de homens e mulheres, jovens e idosos, cujas vidas foram radicalmente transformadas pelo toque do Espírito Santo. São histórias que aquecem nossa alma, fortalecem nossa fé e nos lembram que o Deus de Pentecostes
é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. E seu poder para salvar, curar, libertar e transformar continua operante e disponível para todos os que o buscam. Antes de mergulharmos, comente sua maior expectativa para hoje e inscreva-se. O final deste vídeo vai transformar sua fé. Em muitos desses encontros de Pentecostes, como gostamos de chamar os momentos onde há uma busca intensa e coletiva pela plenitude do Espírito, temos visto pessoas experimentarem o batismo com o Espírito Santo de uma maneira profunda e pessoal. Agora é importante entendermos o que isso significa. O batismo com o Espírito Santo, em sua essência, é uma imersão na presença e no poder do Espírito, uma experiência que frequentemente capacita o crente para um serviço mais eficaz, para uma vida de santidade mais profunda e para uma ousadia maior em testemunhar de Cristo. Para alguns, essa experiência pode ser acompanhada de manifestações carismáticas, como o falar em outras línguas, como aconteceu no dia de Pentecostes. Para outros, pode ser uma profunda convicção interior, uma alegria indescritível, um amor transbordante por Deus e pelas almas perdidas, ou uma nova unção para o ministério. A forma como cada um experimenta pode variar, mas o resultado é sempre um relacionamento mais íntimo com Deus e um revestimento de poder para viver a vida cristã e cumprir a grande comissão. Tenho visto rostos banhados em lágrimas de quebrantamento e de alegria, enquanto o Espírito Santo descia sobre eles, enchendo-os de uma paz que excede todo o entendimento e de um amor que constrange. Pessoas que chegaram a esses encontros tímidas, acorrentadas pelo medo, de repente recebiam uma ousadia santa para falar de Jesus, para orar pelos enfermos, para compartilhar seu testemunho sem constrangimento. Jovens que estavam perdidos em vícios e em uma vida de rebelião encontravam libertação instantânea e um novo propósito em Cristo, seus corações incendiados pelo fogo do Espírito. Além do batismo com o Espírito Santo, os testemunhos que mais nos comovem são aqueles que falam de mudanças profundas e duradouras na vida das pessoas. Não apenas um momento emocional, mas uma transformação de caráter, de prioridades, de relacionamentos. Casamentos que estavam à beira do divórcio foram restaurados, quando marido e mulher, tocados pelo Espírito Santo, encontraram perdão, cura e um novo amor um pelo outro, fundamentado em Cristo. Pais e filhos que estavam distantes e em conflito foram reconciliados, à medida que o Espírito de Deus quebrava as barreiras do orgulho e da amargura. Pessoas que carregavam fardos pesados de culpa, de ressentimento, de traumas do passado, encontraram libertação e cura interior, experimentando a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Lembro-me de um homem que, por anos, lutou contra o alcoolismo, um vício que estava destruindo sua saúde, sua família e sua dignidade. Ele havia tentado de tudo, mas sempre recaía. Em um desses encontros, ele se entregou completamente a Jesus, clamou pelo poder do Espírito Santo e foi instantaneamente liberto. Anos depois, ele continua firme, um testemunho vivo do poder transformador de Deus. Lembro-me de uma jovem que vivia uma vida de promiscuidade e de vazio interior, buscando amor e aceitação nos lugares errados. Ao ser tocada pelo Espírito Santo, ela encontrou em Cristo o amor verdadeiro que tanto buscava, e sua vida foi completamente redirecionada, tornando-se uma voz poderosa para alcançar outros jovens perdidos. Esses são apenas alguns exemplos entre milhares. Cada testemunho é uma prova viva de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Romanos 1,16, e de que o Espírito Santo é o agente dessa transformação. Ele não apenas nos convence do pecado e nos leva a Cristo, mas ele continua a sua obra em nós, santificando-nos,
moldando-nos à imagem de Jesus, capacitando-nos a viver uma vida que agrada a Deus e que impacta o mundo ao nosso redor. Essas experiências marcantes, no encontro de Pentecostes ou em qualquer momento onde o Espírito de Deus se move, não são fins em si mesmas. Elas são um começo, um novo ponto de partida, um impulso para uma caminhada mais profunda com Deus. O Espírito Santo não nos enche para que fiquemos parados, desfrutando apenas de uma bênção pessoal, mas para que sejamos instrumentos em suas mãos, canais do seu amor e do seu poder para um mundo necessitado. Isso nos leva a um chamado importante que sempre acompanha a experiência do avivamento, o chamado ao serviço e à comunhão. Os participantes desses encontros são sempre incentivados a não apenas receber, mas também a servir, a usar os dons que Deus lhes deu para edificar o corpo de Cristo e para alcançar os perdidos. Quer ver o poder de Deus em ação? Dê um like, escreva "Eu creio" nos comentários e compartilhe. Surpresas esperam você no final. O Espírito Santo distribui dons diversos, dons de ensino, de profecia, de cura, de misericórdia, de serviço, de administração, de encorajamento, 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4, e Ele deseja que cada um de nós descubra e utilize esses dons para a glória de Deus e para o bem comum. Um verdadeiro avivamento sempre resulta em um exército de servos mobilizados, apaixonados por Jesus e dispostos a gastar suas vidas em seu serviço. Além disso, somos incentivados a continuar ativos na comunidade da fé, a nos envolvermos em nossas igrejas locais, a participarmos de grupos de estudo bíblico e de oração, a mantermos a chama do avivamento acesa através da comunhão com outros crentes e da busca constante pela presença de Deus. O fogo que é aceso em um encontro precisa ser alimentado continuamente para não se apagar. A vida cristã não é uma série de experiências isoladas, mas uma caminhada constante em comunidade, crescendo juntos na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Portanto, se você tem experimentado o toque do Espírito Santo em sua vida, se Deus tem operado maravilhas em seu coração, não guarde isso apenas para você. Testemunhe, sirva, envolva-se. Deixe que a luz que Deus acendeu em você brilhe, para que outros também possam ver suas boas obras e glorificar o Pai que está nos céus. Mateus 5,16. E continue buscando mais de Deus, pois Ele sempre tem mais para nos dar. Que os testemunhos de impacto espiritual que ouvimos e vemos nos inspirem a crer que o mesmo Deus pode fazer o impossível em nossas próprias vidas e através de nós, pelo poder do seu Santo Espírito. Que alegria transborda em nossos corações ao refletirmos sobre os testemunhos impactantes daqueles que foram tocados pelo Espírito Santo, sobre as vidas transformadas e sobre o chamado ao serviço e à comunhão que brota de um verdadeiro avivamento. Tudo isso nos leva a uma profunda e sincera gratidão pela presença manifesta de Deus em nosso meio. Não há nada mais precioso, nada mais transformador, nada mais satisfatório para a alma humana do que experimentar a presença real e o toque amoroso do nosso Criador. E essa gratidão não deve ser apenas um sentimento momentâneo, uma emoção passageira que se esvai com o fim de um culto ou de um encontro especial. Ela deve se tornar a melodia constante do nosso coração, o alicerce da nossa vida, impulsionando-nos a uma continuidade da fé e a uma busca espiritual incessante. A experiência do Pentecostes, seja o Pentecostes histórico ou as manifestações pentecostais do Espírito em nossas vidas hoje, não é um ponto final, mas um portal para uma dimensão mais profunda de relacionamento com Deus. É um convite para entrarmos em um rio de águas vivas que flui do trono de Deus, um rio que
que nos purifica, nos refresca, nos capacita e nos leva a águas cada vez mais profundas de conhecimento, de amor e de serviço. A gratidão pela presença de Deus nos impulsiona a não nos acomodarmos, a não nos contentarmos com as experiências do passado, mas a buscarmos continuamente mais dele. O apóstolo Paulo, que teve encontros extraordinários com o Senhor e experimentou o poder do Espírito Santo de forma marcante, expressou esse anseio contínuo em Filipenses 3, 12 a 14. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que atitude exemplar! Mesmo com toda a sua bagagem espiritual, Paulo não se considerava completo. Ele prosseguia, avançava, buscando o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus. Essa deve ser também a nossa atitude, agradecidos pelo que Deus já fez, mas sempre famintos por mais dele. Gratos pela sua presença em nós, mas sempre desejando uma manifestação maior da sua glória através de nós. Essa continuidade da fé e essa busca espiritual se manifestam de várias maneiras práticas em nossa vida diária. Primeiramente, através de uma vida de oração perseverante. A oração é o nosso canal de comunicação com Deus. É o nosso respirar espiritual. É na oração que expressamos nossa gratidão, nossa adoração, nossas súplicas, nossas intercessões. É na oração que ouvimos a voz de Deus, que recebemos sua direção, seu conforto, sua força. Um crente que deseja manter a chama do avivamento acesa em seu coração precisa ser um crente de oração. Jesus nos deu o exemplo, retirando-se frequentemente para orar, mesmo em meio a um ministério intenso, e ele nos ensinou a orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18:1. Em segundo lugar, essa busca contínua se expressa através de um mergulho profundo e constante na palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas ou de preceitos morais. Ela é a palavra viva e eficaz de Deus. Hebreus 4:12. Inspirada pelo Espírito Santo. Útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3:16, 17. É através da palavra que conhecemos o caráter de Deus, sua vontade, suas promessas. É na palavra que encontramos alimento para nossa alma, luz para nosso caminho, a espada do Espírito para vencer as tentações. Um crente que deseja ser continuamente cheio do Espírito precisa ser um estudante diligente e um praticante obediente da palavra de Deus. Em terceiro lugar, a continuidade da fé se manifesta em uma vida de obediência radical aos mandamentos de Cristo. Jesus disse: "Se me amais, guardai os meus mandamentos." João 14:15. E ele também disse: "Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele." João 14:21. A obediência nascida do amor é o solo fértil onde o Espírito Santo opera e onde a presença de Deus se manifesta de forma mais plena. Não podemos esperar ser cheios do Espírito se estamos vivendo em desobediência consciente. A busca espiritual envolve uma rendição contínua da nossa vontade à vontade de Deus, um morrer diário para que Cristo viva em nós. Gálatas 2:20. Em quarto lugar, essa busca se traduz em uma comunhão ativa e edificante com o corpo de Cristo, a Igreja. Já falamos sobre isso, mas vale a pena reforçar. Não fomos chamados para sermos ilhas espirituais.
Precisamos uns dos outros. Precisamos da igreja para adorarmos juntos, para aprendermos juntos, para servirmos juntos, para nos encorajarmos mutuamente, para prestarmos contas uns aos outros. É na comunhão dos santos que o Espírito Santo distribui seus dons e nos aperfeiçoa. Uma fé que se isola é uma fé que corre o risco de se esfriar e de se desviar. E, finalmente, a continuidade da fé e a busca espiritual se expressam em um testemunho vivo e contínuo de Jesus Cristo ao mundo. Fomos cheios do Espírito para sermos suas testemunhas. Atos 1:8. A gratidão pela presença de Deus em nossas vidas deve nos impulsionar a compartilhar o amor de Cristo com aqueles que ainda não o conhecem. Um coração avivado é um coração missionário, um coração que arde com o desejo de ver outros experimentando a mesma salvação, a mesma alegria, a mesma esperança que encontramos em Jesus. Que a nossa gratidão pela presença de Deus não seja apenas um sentimento, mas uma força motriz que nos leve a viver uma vida de fé perseverante, de busca espiritual contínua e de testemunho ousado, até o dia em que veremos o nosso Senhor face a face e a nossa alegria será completa. E possamos dizer, como o salmista: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Salmo 27:4. Essa é a busca que agrada a Deus e que nos mantém cheios do seu Espírito. A promessa de que o impossível vai acontecer, o convite para recebermos o toque transformador do Espírito Santo, não é um evento isolado, mas o início de uma jornada extraordinária de fé, de crescimento e de manifestação do poder de Deus em nós e através de nós. Ao longo desta nossa reflexão, fomos lembrados da onisciência e da onipresença de um Deus que nos criou de forma maravilhosa e que nos conhece intimamente, como nos revela o Salmo 139. Fomos convidados a participar ativamente, com mente e coração abertos, em uma atmosfera de adoração sincera, buscando um avivamento que reacenda a chama do Espírito em nossas vidas. Revisitamos o poderoso evento do Pentecostes, com a certeza de que o mesmo poder que desceu sobre os primeiros discípulos está disponível para nós hoje, um poder que nos transforma e nos capacita. Ouvimos o chamado para uma transformação pessoal profunda, para sermos cheios de Deus e guiados pelo seu Espírito em nosso dia a dia. Fomos inspirados pelos testemunhos de impacto espiritual, pelas vidas que foram radicalmente mudadas pelo toque de Deus e pelo subsequente chamado ao serviço e à comunhão ativa no corpo de Cristo. E, finalmente, fomos exortados a uma gratidão contínua pela presença de Deus, uma gratidão que nos impulsiona a uma fé perseverante e a uma busca espiritual incessante. Tudo isso converge para uma verdade central. Deus deseja operar o impossível em sua vida, e o agente dessa operação divina é o Espírito Santo. Ele quer quebrar cadeias, curar feridas, restaurar sonhos, transformar caráter e usá-lo poderosamente para a sua glória. Mas para que o impossível aconteça, para que recebamos plenamente esse toque do Espírito Santo, é necessário que haja da nossa parte uma resposta de fé, de rendição e de busca. Não podemos ser espectadores passivos da obra de Deus. Somos chamados a ser participantes ativos. O que então Deus espera de nós? Ele espera um coração quebrantado e contrito, pois é a esse coração que ele não desprezará. Salmo 51:17. Ele espera fome e sede de justiça, pois ele prometeu fartar aqueles que assim o buscam. Mateus 5:6. Ele espera uma disposição de confessar e abandonar todo o pecado que impede a sua obra em nós. 1 João 1:9. Ele espera uma entrega total da nossa vontade ao seu senhorio,
um sim incondicional aos seus planos e propósitos para a nossa vida. Lucas 20 e 2:42. Ele espera que nos apropriemos pela fé das suas promessas, que creiamos que Ele é poderoso para fazer o que disse que faria. Romanos 4:21. E Ele espera que perseveremos em oração, em comunhão com Ele e com seu povo, e no testemunho do seu amor a um mundo perdido. Talvez você esteja ouvindo estas palavras e seu coração esteja agitado. Talvez haja uma área em sua vida onde você precisa desesperadamente de um milagre, de uma intervenção divina, de algo que humanamente parece impossível. O Espírito Santo está lhe dizendo agora: eu sou o Deus do impossível. Nada é demasiadamente difícil para mim. Jeremias 32:27. Ele está convidando você a trazer suas impossibilidades a Ele, a lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, toda a sua incredulidade, toda a sua dor. Ele quer trocar seu fardo pesado pelo seu jugo suave e seu fardo leve. Mateus 11:28-30. Ele quer transformar sua história de derrota em uma canção de vitória. Ele quer que você experimente de forma pessoal e poderosa o toque do seu espírito, que vivifica, que restaura, que capacita. Se você nunca entregou sua vida a Jesus Cristo, este é o momento de fazê-lo. Ele é a porta para todas as bênçãos de Deus, o caminho para o Pai. Reconheça sua necessidade dele, arrependa-se dos seus pecados e receba-o como seu Senhor e Salvador. E ele lhe dará o dom do Espírito Santo, que virá habitar em você e começar uma obra de transformação que fará o impossível acontecer. Se você já é um crente, mas tem vivido aquém da plenitude que Deus tem para você, se tem se contentado com uma fé morna ou com uma vida espiritual estagnada, este é o momento de buscar um novo enchimento do Espírito Santo. Renda-se novamente a Deus. Confesse suas falhas. Peça um avivamento em seu coração. Clame pelo fogo do Espírito, pela renovação da sua paixão por Jesus, pela ousadia para testemunhar. Ele é fiel para responder ao coração que o busca com sinceridade. Meus amados, a promessa é real. O poder está disponível. O Espírito Santo quer se mover em sua vida de uma maneira que você nunca experimentou antes. Não se contente com menos. Não permita que o medo, a dúvida ou o pecado o impeçam de receber tudo o que Deus tem para você. Creia que o impossível vai acontecer. Abra seu coração para receber o toque do Espírito Santo e prepare-se para ver a glória de Deus se manifestando em sua vida, em sua família, em sua igreja e através de você, para alcançar um mundo que precisa desesperadamente conhecer o Deus que faz o impossível se tornar realidade. Agora, ao chegarmos ao final desta nossa conversa, quero expressar minha profunda gratidão por sua companhia e por sua atenção. Se estas palavras encontraram um lugar em seu coração, se o Espírito de Deus o tocou e o desafiou, eu o encorajo a dar um passo de fé hoje. E como sempre, queremos convidá-lo a continuar esta jornada conosco. Se você ainda não o fez, por favor, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, você não perderá nenhuma das nossas futuras mensagens, que são preparadas com muito carinho e oração para edificar sua vida e fortalecer sua fé. Acima de tudo, meu querido irmão, minha querida irmã, o que mais desejo é que você saia daqui com uma fé renovada, com uma esperança inabalável e com uma determinação de buscar o toque do Espírito Santo em sua vida. Reflita sobre o que foi dito. Medite nas Escrituras. Ore com fervor e lembre-se: com Deus, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Marcos 9:23. Permitam-me encerrar com uma breve oração, convidando cada um de vocês a se unir a mim em um clamor pelo impossível. Pai Celestial, Deus de maravilhas, Criador do impossível, nós nos colocamos diante de Ti, neste momento,
com corações cheios de expectativa e de fé. Agradecemos pela tua palavra, que nos revela teu poder ilimitado e teu amor infindável. Senhor, olhamos para as nossas vidas, para as nossas circunstâncias, e reconhecemos que há muitas situações que, aos nossos olhos, parecem impossíveis de serem resolvidas, impossíveis de serem transformadas. Mas nós cremos em Ti, o Deus para quem nada é impossível. Pedimos agora, ó Pai, em nome de Jesus, que Tu derrames sobre nós o Teu Santo Espírito de uma maneira nova e poderosa, que o fogo do avivamento acenda nossos corações, que o toque do Teu Espírito traga cura onde há doença, restauração onde há quebra, vida onde há morte, esperança onde há desespero. Senhor, quebra todas as barreiras da incredulidade, remove todo medo, fortalece nossa fé. Nós Te entregamos cada impossibilidade, cada sonho que parece perdido, cada situação que nos oprime. E clamamos: opera o Teu milagre, Senhor. Manifesta a Tua glória. Que o impossível aconteça em nossas vidas, para que o Teu nome seja exaltado e para que muitos creiam no Teu poder. Nós recebemos pela fé o Teu toque, a Tua intervenção, a Tua vitória, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que faz o impossível acontecer. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão poderosa e transformadora do Espírito Santo estejam com todos vocês, capacitando-os a crerem e a receberem o impossível de Deus. Vão na paz de Cristo e que Ele faça maravilhas em suas vidas. Ok. Assistir ao vídeo. O impossível vai acontecer. Receba o toque do Espírito Santo agora. Milagres virão do renomado pregador. Billy Graham é uma experiência que transcende o simples ato de ouvir uma mensagem. É um convite à reflexão profunda, à renovação espiritual e à reconexão com a fé que pulsa no coração de tantos brasileiros. A mensagem de Billy Graham, carregada de emoção e verdade, ressoa com a essência da cultura brasileira. A esperança inabalável, a crença em milagres e a força da comunidade unida pela fé. No Brasil, onde a espiritualidade é um pilar da vida cotidiana, essa mensagem toca a alma, relembrando-nos que mesmo diante das adversidades, o impossível pode se tornar realidade quando confiamos em algo maior. A primeira lição que esse vídeo traz é a importância de manter a fé em tempos difíceis. No Brasil, um país marcado por desafios econômicos, sociais e pessoais, a mensagem de que o Espírito Santo pode transformar o impossível em possível é um bálsamo para a alma. Muitos de nós já enfrentamos momentos em que tudo parecia perdido. Uma doença na família, a perda de um emprego ou até mesmo a sensação de desamparo diante das incertezas da vida. Billy Graham nos lembra que esses momentos não são o fim, mas o começo de uma jornada de transformação. A fé, tão enraizada na cultura brasileira, seja nas festas religiosas, nos terços rezados em família ou nas romarias à Aparecida, é a força que nos faz seguir em frente. Aplicar isso na vida significa não desistir, mesmo quando o caminho parece bloqueado, e acreditar que há um propósito maior guiando nossos passos. Outro ponto marcante do vídeo é o chamado à ação espiritual. No Brasil, somos um povo movido pela emoção e pela conexão com o divino. A ideia de receber o toque do Espírito Santo ressoa com a nossa maneira de viver a fé, vibrante, intensa e comunitária. Em nossas igrejas, nas rodas de oração ou mesmo nas conversas do dia a dia, compartilhamos histórias de milagres, de curas, de portas que se abriram quando tudo parecia impossível. Esse vídeo nos desafia a buscar esse toque, a nos abrir para a presença divina em nossas vidas. Na prática, isso significa reservar momentos para a oração, para a reflexão e para ouvir a voz interior que nos guia. Seja acendendo uma vela em casa, participando de uma missa
ou simplesmente conversando com Deus, no silêncio do coração, cada pequeno gesto de fé nos conecta a algo maior. Além disso, a mensagem de Billy Graham reforça o poder da esperança, um valor tão caro à cultura brasileira. Somos um povo que dança sob a chuva, que celebra a vida mesmo em meio às dificuldades, que encontra alegria nas pequenas coisas, um churrasco com amigos, uma roda de samba, uma conversa na varanda. A esperança nos mantém vivos, nos faz sonhar com dias melhores e nos motiva a agir. O vídeo nos ensina que a esperança não é passiva, ela exige ação. Aplicar isso na vida cotidiana significa transformar a esperança em atitudes concretas, ajudar um vizinho em dificuldade, oferecer uma palavra de conforto ou até mesmo perdoar alguém que nos magoou. Esses atos, por menores que pareçam, são reflexos do toque do Espírito Santo, que nos move a sermos melhores e a construirmos um mundo mais justo e amoroso. Por fim, o vídeo nos convida a acreditar em milagres. No Brasil, onde histórias de superação são contadas com orgulho, essa mensagem é poderosa. Quantas vezes não ouvimos sobre alguém que venceu uma doença grave, conseguiu um emprego contra todas as probabilidades ou reconstruiu a vida após uma tragédia? Esses milagres do dia a dia nos lembram que o impossível pode acontecer quando confiamos e agimos com fé. Na prática, isso significa manter os olhos abertos para as pequenas graças que acontecem ao nosso redor e reconhecer que, mesmo nos momentos mais difíceis, há uma força maior trabalhando em nosso favor. É um convite para sermos gratos, para valorizarmos as bênçãos que recebemos e para compartilharmos essa esperança com os outros. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde isso só para você. A fé é ainda mais poderosa quando compartilhada. Clique no botão de like para apoiar essa mensagem inspiradora. Compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares para que Xuan Truong, Hop, Ban Be, Kwa Ban Kung, Kodekam, Nhan Juok Suk Man Kwa Niem Ting, Va Jung Quen, Jiang Ki Ken Je Shong Bo Lo Ni Hung Noi Dung Jai Kam Hung Ho Danai. Deixe um comentário contando como essa mensagem impactou você. Sua história pode inspirar outras pessoas. Vamos juntos espalhar a esperança e acreditar que o impossível vai acontecer.